Essas situações nós vamos conversar agora com o Dr. Wilson Luconi, que é psicólogo. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia. Doutor, a gente viu 2 exemplos aí na reportagem. Uma, inclusive, a mulher, disse que pensa em ir embora da cidade. Isso é natural mesmo, esse tipo de reação pós-assalto? Sim, eu acho que é um susto muito grande, é uma situação de perigo intensa, né, e que vai estar gerando principalmente o medo de que isso venha a repetir, né. Então, a tendência muitas vezes das pessoas é o quê? Fugir, ter fuga mesmo de situações que possam lembrar esse episódio traumático que aconteceu, né. Então, no caso da moça, ela teve esse episódio traumático, né, por um determinado período, pode ser curto ou mais longo. E esse processo é natural, né? É próprio da pessoa, né? Sim, eu acho que cada um reage de uma maneira diferente, né? Por isso que eu falei, às vezes existem pessoas que ficam durante um tempo maior, né, com esses episódios mais traumáticos de estresse, e outros não, outros podem estar superando um pouco mais rápido. Normalmente, depois que acontece um episódio como esse, a sensação que vem é a do medo? É a do medo. E segundo o que as pessoas relatam, é os flashbacks, né, que vêm na cabeça. Então são pensamentos que a toda hora estão vindo daquela cena, daquele momento que estava com a faca, ou daquele momento que estava com a arma na cabeça. Então são pensamentos que perseguem muito a pessoa, né? Então fica realmente uma situação extremamente delicada e traumática, né? E o que fazer para tentar superar toda essa carga de traumas que a pessoa atravessa? Eu acho que o primeiro passo é ver a intensidade com que foi, né? Se isso está comprometendo a vida social da pessoa, hoje ela não está mais saindo de casa, está se trancando e tal, é importante buscar ajuda, né? Porque muitas vezes ela fica muito solitária no seu sofrimento, né? Então, buscar um apoio psicológico, psiquiátrico, né, é extremamente importante nesse momento. Mas dizer que vai superar totalmente é muito complicado. Ela vai ter que aprender a conviver com esse trauma. Doutor, a ajuda, a colaboração da família também é importante. Inclusive, a gente viu na reportagem ali um pai falando, né? Quer dizer, precisa ir de uma união? Sim, precisa, e desse apoio todo que os familiares podem estar oferecendo, né? No caso de pais que podem ter sofrido uma agressão ou de filhos que sofreram, é importante sim que eles tenham cuidado com o filho, mas também ter o cuidado de não superproteger, para também não estar gerando uma paranoia muito maior em toda a família também, né? Então é importante proteger, cuidar, né? Mas também não super proteger também. Na reportagem nós mostramos 2 casos diferentes, 2 situações diferentes. Uma na rua, outra dentro de casa. Tem alguma pior que a outra? Dentro de casa, por ser no seu íntimo, no seu aconchego, ali ter esse espaço invadido, pode ser ainda pior, ou as 2 são cargas iguais? Eu acho que as 2 são cargas iguais, né? Só que se você está na rua, acontece um episódio, às vezes vai estar te impossibilitando muitas vezes de estar saindo à noite, em algum outro lugar assim, semelhante ao trauma que você sofreu. Agora dentro de casa fica pior, Gustavo, né? Porque você convive dentro da sua casa, você está ali, você mora ali, então aquelas lembranças ficam muito presentes na mente da pessoa. A hora que passa pela sala, ou passa por algum móvel, ou passa por algum objeto que lembre isso, né? Então a presença é muito mais intensa quando acontece em casa. E às vezes a gente pensa que ali dentro é que não vai acontecer, né? Quer dizer, de repente na rua pode ser, né? Sim. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Wilson Luconi e vamos falar também sobre outros tipos de medo, diferença de fobia e de medo, para você em casa ter uma noção básica do que é esse assunto todo sobre medo, que está sempre muito relacionado à vida da gente, né? Obrigado por enquanto. Obrigada. Medos, doutor, existem vários tipos aí de medo, né? O senhor comentava até agora que em época de mundo moderno está surgindo um diferencial aí, como é que é isso? Sim, hoje já tem até nome, né? Essa desordem, né? Então eles chamam de desordem de estresse pós-traumático, né? Ou seja, sofre o trauma, né? E depois desse trauma acaba gerando estresse, né? Que é o medo de que isso volte a acontecer. Palpitações, sudorese, o batimento cardíaco aumenta, muitas vezes só da lembrança do fato, né, de que possa vir a acontecer. E principalmente em grandes centros, né, isso é mais comum, medo de bala perdida, de arrastão, muitas vezes medo de polícia, medo de ladrão, medo de generalizado, né? E esse medo acaba impedindo as pessoas muitas vezes de saírem de casa, de estar se relacionando. Então lá eles convivem com esse medo, né? Agora o que chama atenção em Tangará da Serra é que a gente não é muito acostumado com esses episódios. Então quando acontece, muitas vezes o trauma às vezes pode ser até maior porque não é algo que você está esperando. Então às vezes você deixa a janela da sua casa aberta, o portão aberto, né? Não tem tanto cuidado, né? Porque não é uma coisa que é comum estar acontecendo. E quando acontece, realmente o trauma
fica marcado. Agora tem uma outra palavrinha que foi por muito tempo aí, modismo, o pessoal falava, tinha fobia disso, fobia daquilo, fobia daquilo. Ou seja, fobia é a mesma coisa que medo, ou fobia é uma coisa, medo é outra? É quase a mesma coisa, Gustavo. É como se a fobia fosse um medo potencializado, né? Então, assim, tem agorafobia, que é o medo de estar em público, né? Claustrofobia, medo de estar em lugar fechado, né? Então, a pessoa desenvolve alguns sintomas quando está naquela situação, que escurecem as vistas, né? Dá uma sensação de desmaio ou sensação de morte, a pressão cai, o batimento cardíaco aumenta, ela começa a suar muito quando está nessa situação de medo, né? Então, essas fobias todas podem ser enfrentadas, né? E devem ser enfrentadas pela pessoa que sofre dessa fobia, né? Mas as fobias diferenciam dessa desordem, né? Porque se você tem uma fobia de andar de carro, por exemplo, você vai enfrentar um medo, você vai estar andando de carro. Agora, se você tem um medo de ser assaltado, você não vai... Não quer ser assaltado. Você não quer ser assaltado, não vai estar enfrentando. Então, assim, você tem que enfrentar situações que não tem o assalto, né? Estar enfrentando situações onde pode acontecer ou pode não, né? Que é uma coisa comum, né? Mas tem que ser enfrentado também. Estar saindo de casa, lógico, vigiando, né? Tentando se cuidar cada vez mais. Doutor, o senhor comentou a situação de outras cidades grandes e também de Tangará. E o senhor tem consultório, atende a pacientes. Existe essa situação em Tangará? O senhor já recebeu pacientes com traumas desse tipo? Vem aumentando ou não? Como é que é? Sim, ainda bem que foram poucos casos, né, que apareceram de pessoas que sofreram um trauma e que estavam, vamos dizer assim, prejudicadas socialmente porque estavam sendo impedidas elas estavam se impedindo, né, de se relacionar, estavam com dificuldade de trabalhar, de sair de casa, estavam se prejudicando. Aí procuram ajuda. Muitas vezes famílias também, né, já procuraram em conjunto por ter sofrido o conjunto todo um estresse, né, um trauma muito grande na família, né. Então há casos sim que procuram, que tem apoio, né? Muitas vezes é uma questão bem focal, né? Acaba resolvendo muitas vezes rápido. Resolvendo não, amenizando a dor. Certo. Psicólogo Wilson Luconi, muito obrigado pelo